Exercício 19. 19 diz o seguinte: os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra a sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo, né? Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal, que quer dizer em linha reta, na vertical, do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento do içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0, né, quando começa a contar, que é o estágio 1, e finaliza no tempo final, tf, no estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O. Então, pega aqui, começa a subir, e ela vai subindo até que ela fique reta, né? A partir do ponto O, enquanto a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura do ponto M, o ponto M, esse ponto aqui, representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Então a viga tem esse tamanho aqui, esse ponto M está bem no meio dela. O gráfico que descreve a distância, tá, do ponto M ao ponto O, em função do tempo entre t igual a 0 e tf, vamos ver. Então, olha só. À medida que ele quer saber a distância desse ponto M em relação a O, pode ver que no estágio 1, ela está parada. A distância, vamos supor que a viga tenha 20 metros, então, se ele está no ponto médio, aqui só vale 10 metros, tá? Um exemplo. À medida que ela começa a subir, né, como isso aqui a condição é que ele sempre fique na ortogonal, ou seja, sempre haja um ângulo reto aqui, ó. Então nós sabemos que à medida que ela se levanta, ela forma um ângulo reto aqui também. Então ele sempre vai ser um triângulo retângulo aqui, ó, certo? E no final, a distância daqui para o chão, né, que é 10, daqui para cá e aqui também é 10, daqui vai ser 10 também no final. Olhem só. No começo, no estágio 1, ela está do meio até o 10. Tá? A mesma distância. Eu quero dizer, ele não fala que é 10, mas eu quero dizer que é a mesma distância. E de O até a segunda metade é 10 também. Ou seja, no estágio 1, a distância é a mesma, tá? Distância é a mesma. E no estágio 2, de M a O, a distância também é a mesma. O nosso problema agora é descobrir o que acontece no meio do caminho. Se essa distância de O até M, ela diminui ou aumenta. Tá? É a mesma. Também é a mesma. O que acontece aqui no estágio 2? Nós sabemos que o ponto médio num triângulo retângulo, agora vem a sacada. É importante conhecer geometria. A distância do ponto médio ao vértice O do triângulo retângulo aqui, ó, no 90 graus, ela nunca muda. Então, se nós tivermos um gráfico assim, ó, de a distância em relação ao tempo, se a distância começa aqui, por exemplo, 10, à medida que o tempo passa, e o T0 é aqui, o TF é aqui, à medida que o tempo passa, a distância continua 10. Ou seja, para o tempo igual a 1, 2, 3, 4, 5, até TF, a distância sempre vai ser, passa o tempo aumenta, a distância continua a mesma. Certo? Se você ligar esses pontos, vai ter uma constância na distância, porque é um triângulo retângulo, certo? A distância do ponto médio sempre vai se manter a mesma em relação exatamente ali ao pé de 90 graus. Logo, o gráfico, ele poderia ser assim, ó. Vamos supor que esse é o gráfico, tá? Mas vamos supor que a distância, ela começasse aqui e ela diminuísse, então ela seria uma coisa assim, ó. Depois ela voltasse para o mesmo lugar, que é o que acontece aqui, ó.
Mesmo lugar, tá? A mesma distância, seria isso aqui. Agora, ela poderia também obedecer a esse caso aqui, ó. Ela começaria aqui, a distância, à medida que ele fosse subindo no estágio 2, ela aumentaria, mas quando chegasse no tempo f, esse aqui, o tempo f, ela voltaria para a posição, que é essa posição aqui, a mesma distância. Tá? Aqui é a distância e aqui é a distância. Mas no triângulo retângulo isso não acontece. Então os possíveis gráficos seriam esses três aqui. Tá? Ou é este, ou este, ou este. Esse aqui não. À medida que o tempo, quando chega em TF, a distância está igual, então tinha que estar aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui. E aqui também, se começou aqui, deveria estar aqui, ó. Ou é esse ou é esse, mas a gente sabe que, como é triângulo retângulo, a constância é a mesma. Então, esse é o nosso gráfico, tá bom?